Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja em cada um de vocês. Eu estou muito feliz em estar aqui, tá? Poder ver os amarelinhos, poder ver a igreja. Os irmãos não têm noção o quanto o meu coração se alegrou em chegar aqui e conhecer essa igreja. A irmã falou periquitinho, né? Uma vez eu estava andando lá em Bauru, eu fui levar um aluno no hospital. Eu estava andando com ele próximo ao hospital de base de Bauru, e isso lá em 2012. E naquela época estava passando um desenho. E aí eu estava andando com um aluno na rua e de repente veio a mãe com uma criança. E quando a criança nos viu, a criança começou a puxar a mãe e dizer: olha lá mãe, os bananas de pijama. A irmã do filho que tinha, a criança achou que nós éramos bananas de pijama porque estávamos os dois de amarelo naquela época. E aí eu falei: menino, banana de pijama, né? Não sei quem lembra disso aqui, desse desenho que passava antigamente. Então essa era algo que me chamou bastante atenção. Quando a irmã estava falando, eu lembrei. Meus irmãos, eu trago um abraço de todos os missionários espalhados pelo Brasil. Hoje, Missões Nacionais tem 1.165 missionários efetivos, mais 675 missionários radicais. Missionários efetivos são aqueles que nós chamamos de missionários de carreira, aqueles que têm o objetivo de viver a vida missionária por toda a sua extensão. Já os missionários radicais também são missionários. No entanto, geralmente são missionários de 18 a 35 anos, quando um jovem decide entregar de 1 a 2 anos de sua vida para viver em algum campo. Por que eu falo algum campo? Porque hoje nós temos um programa radical em diversas frentes missionárias. Nós temos no Amazonas, no Sul, no Sertão, no Cerrado, no Pantanal, Cristolândia, Surdos, nos lares, no Projeto Viver. Então hoje, assim, só não serve ao Senhor quem não quer. Porque, eu não gosto de trabalhar com dependentes químicos, eu gosto de criança. Tem um programa Viver, tem os lares. Então dá para você servir. Eu não gosto de trabalhar com criança, o meu negócio é plantar igreja. Aí você pode escolher em que região brasileira você pode ir. Aí talvez você possa dizer assim: mas não, eu tenho acima de 35 anos, eu tenho a minha vida estabelecida, eu sou funcionário público, sou professor, mas eu sempre senti aquele desejo, de alguma forma, de ajudar a plantar alguma igreja. O Radical não serve para mim? Serve, porque também tem o programa Radical Mais, e você pode ser um Radical Mais aqui na igreja e ajudar o pastor Silvio. Você vai receber o treinamento, ser acompanhado. Então, assim, hoje em dia só não serve quem não quer. E, meus irmãos, eu também trago um abraço da minha capixaba preferida, que é a minha esposa. Ela queria poder ter vindo, mas uma viagem igual nós fizemos, de bate e volta para nossa filha, a gente ainda está olhando quais viagens ela vai, porque com 1 ano e pouco ainda fica muito cansativo, e no outro dia, e a semana ela estava gripada e tudo. Por isso que a gente acabou achando por bem elas não virem hoje, mas sintam-se abraçadas por sua missionária. A Hélida é sua missionária, lembre-se disso. A Hélida vem de uma cidade chamada Água Doce do Norte. É divisa com a Bahia, lá no Espírito Santo. E por que Água Doce do Norte? Porque alguns anos atrás tombou um caminhão de açúcar no rio da cidade. E a hora que as pessoas foram pegar a água estava doce. E aí começou-se a chamar a cidade de Água Doce do Norte. Quando eu conheci Hélida era missionária da Convenção Batista do Estado do Espírito Santo. Eu sou paulista. Eu não sei quantos já ouviram falar de uma cidade muito boa chamada Getulina. Alguém aqui conhece? Fica próximo a Lins, Marília. Lins, eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar. Fica ali naquela região. Mas eu fiquei
quase 11 anos servindo a Deus lá no estado do Espírito Santo, e há cerca de 4 anos Deus nos trouxe de volta para o estado de São Paulo, e agora eu estou mais perto da minha mãe, estou mais perto da minha família, e hoje nós coordenamos a área da mobilização no interior de São Paulo. E meus irmãos, quando eu estava ali, eu fiquei vendo esses cartazes. E eu não sei se você já se perguntou, eu acho que virou, mas do outro lado também tem, né? Eu não sei se você já se perguntou o porquê que Missões Nacionais decidiu abordar essas ênfases esse ano. Quando você olha a ênfase de transformar realidades, é aquilo que o Frade falou um pouquinho aqui. Mas não só do Frade, como alguém que estava na dependência química, mas nós também queremos transformar realidades como a Ilha do Marajó, que hoje, infelizmente, muitas crianças são oferecidas como objeto sexual em troca de um galão de gasolina. E assim, nós queremos chegar como igreja naquele lugar e ajudar a transformar aquela realidade. Mas nós também acreditamos que nós precisamos alcançar os povos não alcançados. Se você olhar hoje para o Brasil é um país híbrido culturalmente. Nós somos um país multicultural. Se você olhar para o estado de São Paulo, nós temos diversas nações dentro do estado de São Paulo. Você tem colônias de alemães, você tem colônias de japoneses, você tem ciganos, você tem quilombolas, você tem povos indígenas. Então você acaba encontrando diversos grupos, diversas etnias que em algum momento acabou-se não tendo contato com o Evangelho e que são pessoas que precisam ser alcançadas na nossa pátria. Nós também queremos fortalecer, revitalizar algumas igrejas, porque infelizmente grande parte das nossas igrejas não passam de 40 membros. E nós queremos lançar um programa de ajuda, de apoio aos pastores, a essas igrejas. Começou-se agora no Rio de Janeiro, mas vai chegar aqui em São Paulo. Vai chegar aqui em São Paulo o programa Revitaliza, que a ideia não é apenas plantar novas igrejas, mas a ideia é fortalecer as igrejas que nós já temos. Mas nós não podemos esquecer os grandes vazios batistas. Você pega um exemplo aqui, a região de Ribeirão Preto, que é o que nós chamamos de, como batista, de Associação Nordeste do Batista do Estado de São Paulo. A Associação Nordeste hoje ela tem 35 cidades. Dessas 35 cidades, 25 delas não tem nenhuma igreja batista. E aí, pastor Silvio, uma irmã nossa, esses dias ela me perguntou, ela me brecou e perguntou assim: mas pastor Caio, isso não é ser barrista? Por que plantar a igreja batista nesses lugares? Eu falei: minha irmã, é porque nós não podemos plantar outro tipo de igreja. Nós somos batistas. A única igreja que nós estamos autorizados a plantar é uma igreja batista. Mas é claro que, meus irmãos, por que você é batista? Por que eu sou batista? Essa é uma pergunta extremamente importante. Porque eu sou batista porque eu acredito que é a denominação que mais se aproxima das verdades bíblicas. E se eu acredito nisso, eu quero que mais igrejas com esse pensamento sejam plantadas para que as pessoas também tenham mais esse entendimento e se aproximem dessa verdade que é a palavra de Deus. E com isso eu não consigo plantar outro tipo de igreja. Então, meus irmãos, só um pouquinho para vocês terem uma noção das 4 ênfases. Essas 4 ênfases não veio para ser apenas da campanha desse ano. São ênfases que nós vamos trabalhar como batistas brasileiros nos próximos anos. Então vocês vão ouvir mais disso, como vocês também vão ouvir mais sobre o tema Minha Pátria para Cristo, porque esse não é um sonho nosso de agora. Não sei se os irmãos sabem, mas no último dia 10 de setembro, nós completamos 154 anos da fundação da primeira igreja batista em solo brasileiro.
No dia 22 de junho, nós completamos 118 anos da organização das nossas juntas missionárias, tanto mundiais quanto nacionais. E a pergunta que nós nos fizemos nesse ano é: em 118 anos, nós conquistamos a nossa pátria para Cristo? Por que você acha que o texto de Josué foi escolhido? Porque se você olhar os capítulos anteriores ao capítulo 13, você vai perceber que eles já tinham avançado muito. Eles já tinham conquistado muita terra. Mas Deus olha para Josué e diz assim: Josué, você já está velho, numa idade avançada. Vocês já fizeram muita coisa. No entanto, ainda há muitíssima terra para ser conquistada. E Deus continua dizendo para nós, como batistas brasileiros hoje: olha, vocês já avançaram muito. Vocês já fizeram muita coisa. Já fizemos muita coisa boa no país, mas ainda há muitíssima terra a ser conquistada. Posto isso, meus irmãos, abra sua Bíblia em João 4. Nós vamos ler o verso 34 ao verso 38. João 4, de 34 a 38, é um texto bem conhecido, e eu quero buscar responder com os irmãos nessa noite a seguinte pergunta: por que nós, como batistas brasileiros, devemos continuar trabalhando para que a nossa pátria seja ganha para Cristo Jesus? Então, olhando para esse texto, nós vamos encontrar algumas respostas para essa pergunta. Amém? João 4, 34 a 38. A palavra de Deus nos diz assim: Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Pois, no caso, é verdadeiro ditado: um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Abaixe sua cabeça mais uma vez. Pai, muito obrigado por esse culto. Muito obrigado por sua igreja reunida para render louvores de adoração ao teu nome. Muito obrigado porque mais uma noite o Senhor nos permite oferecer um culto de louvor, de gratidão ao Senhor. Receba, Pai, a nossa oferta agradável, receba o nosso sacrifício de louvor, que tudo que nós estamos fazendo chegue às suas narinas como um cheiro suave e bom, e que o Senhor possa se deleitar de tudo aquilo que estamos fazendo em teu nome e para teu nome. Nesse instante, Pai, nós estamos diante da tua palavra, e eu lhe peço que o teu Espírito Santo aplique aos nossos corações, que eu diminua e o Senhor cresça, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, esse trecho que nós acabamos de ler, ele é um diálogo dentro de outro diálogo. Quando você olha para o capítulo 4 de João, você vai ver que o eixo central desse capítulo é o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Se você voltar lá para o início do capítulo 4, no versículo 3, você vai perceber que o texto diz que Jesus estava na Judéia e ele queria ir para Galiléia. No versículo 4 tem uma expressão que eu confesso para os irmãos que me intriga, porque o texto vai dizer assim: era-lhes necessário passar por Samaria. Quando nós vamos estudar o contexto geográfico e o que a maioria dos judeus faziam naquele período, na grande maioria, na grande parte, eles não passavam pelo caminho de Samaria, porque havia outros 2 caminhos. Havia o caminho por Pérea
e havia um caminho pela beira-mar, que eram caminhos mais longos, mais longe, no entanto, eram caminhos mais seguros. Vocês lembram da parábola do bom samaritano? Que Jesus conta que certa feita um comerciante, ele estava no caminho e de repente veio os salteadores, o roubaram, bateram nele e deixaram ele caído lá no chão. Então isso era algo que acontecia nesse caminho por Samaria. Por isso a maioria dos judeus evitavam passar por esse caminho. Mas Jesus, ele era uma pessoa que ele quebrava paradigmas e ele andava na contramão da cultura de sua época. Por isso que o texto vai dizer que era necessário passar por Samaria. Mas talvez você olhe para mim e você se pergunte assim: pastor Caio, mas quais paradigmas Cristo quebrou? O primeiro paradigma que Cristo quebrou foi o paradigma cultural. Eu não sei se você conhece a história dos judeus e dos samaritanos, mas se você for lá para os livros de Reis, para o livro de 1ª e 2ª Reis, você vai entender um pouquinho. No capítulo 16 de 1ª Reis, vai falar que logo após a morte de Salomão e por causa do pecado dele, houve as divisões, reino do norte e reino do sul. Com isso, um rei chamado Omri, ele fez com que Samaria se tornasse capital do reino do norte. Em alguns momentos, Samaria passou-se até mesmo ser confundida com todo o reino do norte. Agora, se você pular para o segundo livro de Reis, no capítulo 17, você vai ver que a Síria invade o reino do norte. E o que o rei da Síria faz? Ele pega um grupo de judeus do reino do norte e leva para a Síria, e ele pega outro grupo de assírios e faz morar na região de Samaria. Com isso, começou-se a ter casamentos mistos, começou a se ter uma mistura de raças. Quando o cativeiro, que foi o primeiro cativeiro, acabou, e os judeus que haviam sido levados para a Síria retornaram para Samaria, eles começaram a discutir com os judeus que estavam ali, porque eles começaram a olhar para aqueles judeus que agora eram uma mistura com os assírios e começaram a dizer: vocês não são puros. Além dessa questão da pureza racial, houve também a questão da autoridade dos livros do Antigo Testamento. O judeu, ele entendia que todos os escritos naquele período eram livros que deveriam ser observados como palavra de Deus. Já os samaritanos, eles acreditavam que apenas o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, deveria ser observado como palavra de Deus. E por último, que foi o que causou a maior divisão, foi a questão do local de adoração. Porque os samaritanos diziam que o lugar de adoração era o monte, e os judeus diziam que o lugar de adoração era o templo. É por isso que a mulher samaritana, no capítulo 4, se você for lendo o texto, em determinado momento ela chega em Jesus e ela fala: mas mestre, os seus pais dizem que é o templo o lugar de adoração. Os meus dizem que é o monte. Qual o lugar exato? E eu fico imaginando, meus irmãos, Jesus olhando para ela e dizendo assim: vocês não entenderam nada, porque não é nem o monte e nem o templo, porque não é isso que o Pai procura. O que o Pai procura são os verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então, o primeiro paradigma que Cristo quebra é o paradigma cultural, porque começou-se a haver uma separação de culturas, e Cristo rompe com isso. Mas Cristo também rompe com o paradigma de gênero. Naquele período, meus irmãos, era inconcebível que um israelita conversasse com uma mulher samaritana. E era ainda mais inconcebível que um mestre em Israel, um rabi, conversasse com uma mulher que estava no 6º relacionamento. Mas Jesus, ele rompe com isso. E só abrindo um parênteses aqui,
É bastante interessante observar isso, porque eu imagino Jesus olhando para aquela mulher samaritana e dizendo assim: olha, para mim não importa quem você foi até hoje, porque para mim o que importa é quem você vai se tornar daqui em diante. Para mim não importa quem você foi até esse encontro, porque para mim o que vale é quem você se torna depois de me encontrar. E Jesus, ele rompe com o paradigma de gênero, mas além disso ele também rompe com o paradigma religioso e racial. Se você ler o versículo 8, vai dizer que os discípulos de Cristo tinham ido até a cidade comprar comida. Meus irmãos, naquele período, um judeu não se alimentaria de uma comida feita por um samaritano de maneira alguma. Na verdade, era comparado naquele período a comida do samaritano com a carne de porco, ou seja, algo totalmente impuro e impróprio para que um judeu pudesse se alimentar. E vou deixar bem claro que é um judeu. Se algum dia você quiser fazer um pernil e me convidar lá na sua casa para comer, pode me convidar que eu vou. Tá? Estou deixando bem claro que isso é menos peixe. Menos peixe. Deixando bem claro que isso era para os judeus da época. E Cristo, meus irmãos, é claro que foi uma brincadeira, mas Cristo, ele quebra com todos esses paradigmas para chegar nessa mulher e dizer para ela: olha, se você soubesse quem está falando com você, você não me daria água, você me pediria e eu lhe daria da água da vida. E é bastante interessante que essa mulher, ela reluta, mas chega em determinado momento que Cristo fala: olha, você disseste bem, o homem que você está agora não é seu marido. Esse é o sexto e os outros 5 também não. E aí essa mulher, ela para e ela reflete um pouquinho e ela diz: espera aí, encontrei o Messias. E aí, meus irmãos, nesse período, quando ela entende que ela estava diante do Messias, diante do Cristo, ela retorna para Sicar. E ela volta para Sicar para dizer para aquelas pessoas o quê? Venham e vejam que eu encontrei o Cristo. E é nesse período que ela voltou para Sicar que acontece esse diálogo de Jesus com os seus discípulos. Só estava Jesus e os seus discípulos. E aí, olhando para os versos que nós lemos, nós vamos buscar responder a seguinte pergunta. Grava aí. Porque nós, como batistas brasileiros, devemos continuar trabalhando para que a nossa pátria seja ganha para Cristo Jesus. A primeira resposta que eu encontro olhando para o texto é: porque esta é a vontade do Pai. Você lê o versículo 34, o texto diz assim: Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. É bastante interessante que possivelmente Jesus estava citando aqui Deuteronômio no capítulo 8, no versículo 3, que diz que nem só de pão viverá o homem. Mas se você pular 2 capítulos, e for lá para o capítulo 6, do versículo 38 ao versículo 40, você vai ver que João, ele fala assim, narrando a palavra de Jesus Cristo: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. É muito interessante a gente observar que a vontade de Cristo, a vontade de Deus, é que todas as pessoas sejam alcançadas com o seu evangelho. A vontade de Deus é que todas as pessoas em algum momento ouçam do seu evangelho. A vontade de Deus é que todas as pessoas do mundo, indistintamente, em algum momento tenham contato com a sua palavra e com algum cristão. No entanto, meus irmãos, quando eu estava fazendo esse sermão, eu fiquei me perguntando por que muitas vezes nós não obedecemos à vontade do Pai. E aí, um pouquinho antes de começar a campanha, eu estava conversando com um missionário. O missionário, ele veio fazer promoção aqui em São Paulo, e eu conversando com ele, e eu gosto de ouvir as histórias
dos missionários. E eu sentado com ele, eu perguntei: meu irmão, conte um pouquinho para mim da sua vida, como foi seu chamado, como foi deixar a família, ir para o campo e tal. E ele começou a narrar, começou a contar a história dele para mim, e tinha um irmão sentado conosco ouvindo a história. De repente esse irmão, ele parou, olhou para o missionário e disse assim: nossa, como você é corajoso, deixou família, deixou emprego, deixou um monte de coisa para viver a vontade do Pai. O missionário olhou para aquele irmão e disse assim: meu irmão, corajoso não sou eu não, corajoso é você. Corajosos são aqueles que ouvem a vontade de Deus, conhecem a vontade de Deus, sabem a vontade de Deus, e mesmo assim decidem não obedecê-la. Corajoso foi Jonas, que Deus disse para ele: entra no navio e vai para Nínive, e ele entrou no navio e foi para Tarsis. Corajoso não é aquele que decide viver a vontade de Deus. Corajoso é aquele que conhece a vontade de Deus, sabe a vontade de Deus e mesmo assim decide não obedecê-la. Mas eu confesso para os irmãos que eu tenho buscado a resposta do porquê que a maioria das pessoas não obedecem à vontade do Pai. E eu cheguei a uma conclusão, de que nós não obedecemos à vontade do Pai porque nós não aprendemos a descansar nas promessas do Pai. Conta-se uma história que numa cidade bem pequenininha, interiorana, chegou um circo. E então o circo colocou um carro pelas ruas anunciando que naquela semana teria espetáculo. E uma criança saindo da escola, ela ouve do carro do circo que naquela semana o circo estaria naquela cidade. E o menino então foi para casa todo eufórico, e ele chegou em casa e ele falou: papai, eu quero ir no circo. E o papai olhou para ele e disse assim: filho, o papai vai te levar no circo, mas nós só vamos no circo no sábado. E isso era numa segunda-feira. Deu terça-feira, a hora que o papai chega do trabalho, qual é a primeira coisa que a criança pergunta para o papai? Papai, é hoje que é sábado? O papai: não, hoje ainda é terça-feira. No sábado, pela manhã, o papai vai te levar no circo. Chega na quarta, a criança faz a mesma pergunta. Chega na quinta, a criança faz a mesma pergunta. Chega na sexta, a criança faz a mesma pergunta. E o papai olha para ele e diz assim: sim, filho, amanhã nós vamos acordar, o papai vai se arrumar, nós vamos tomar um café e o papai vai te levar no circo. A criança então fica toda eufórica, porque no outro dia ela ia no circo. Na hora de dormir, a mamãe vai pôr o pijama, ela olha para a mamãe e fala: não, mamãe, eu quero dormir pronto, porque amanhã eu vou no circo. E aí só não coloca o tênis porque a mãe não deixa, mas coloca toda a roupinha. Só que na hora que a mamãe vai ali, coloca ela para dormir, dentro dela dormir, ela faz o quê? Ela deixa esse coração tomar pela ansiedade. E ela passa a noite toda acordada, virando de um lado e para o outro, porque no outro dia pela manhã ele ia para o circo. Deu 7 horas da manhã, ele ligado de passar a noite toda acordado, ele bate na porta do quarto do pai e fala: papai, é hoje que nós vamos no circo? Papai olha para ele: sim, filho, calma, papai vai se arrumar, nós vamos tomar café e o papai vai te levar no circo. Então o papai faz tudo isso, toma café e eles vão para o circo. Chega naquele momento, o papai compra aquelas cadeiras bem próximas ao palanque, pipoca, refrigerante, e o locutor demora um pouquinho para começar o espetáculo, e a criança lá do lado do pai, de repente ele começa a encostar no pai. E aí o locutor pega o microfone e começa a anunciar o espetáculo. Quando ele começa a anunciar o espetáculo, o menino deita no colo do pai e dorme. Passa-se o espetáculo todo. Quando acaba o espetáculo, o papai mexe no menino e diz: filho, acorde, vamos para casa. O menino então acorda assustado e fala: mas papai, e o palhaço e o mágico? E o papai olha para ele e fala: que bom que você me perguntou, deixa eu lhe ensinar uma lição. O papai olha para aquele menino e diz assim: aquele que não descansa nas promessas do pai, perde o espetáculo da vida. Muitas vezes, meus irmãos, nós não vivemos a vida e vida em abundância que Jesus veio a nos oferecer, porque nós estamos com os nossos corações tomados
por ansiedades de coisas secundárias, porque nós não descansamos naquilo que Deus já nos prometeu. Quando nós olhamos para a grande comissão, que foi o texto que nós lemos, ele diz o quê? Portanto, vão, e no final ele diz o quê? Eu estarei com vocês todos os dias. Mas muitas vezes nós nos esquecemos das promessas do Pai, porque nós estamos preocupados com as coisas desse mundo. Eu conheci Hélida em 2017. A Hélida plantava a igreja lá no estado do Espírito Santo, e eu trabalhava na Cristolândia. Nesse período eu estava terminando o seminário, e eu trabalhava na Cristolândia um período, e no outro período eu trabalhava no escritório de contabilidade, porque eu precisava de salário, eu ainda era missionário voluntário naquele período. E aí eu conheci Hélida, começamos a namorar, ficamos noivos, e aí vamos nos casar. Beleza, ela tinha salário, eu tinha salário, vamos alugar vestido, buffet, fotógrafo. E quem se casou há um pouco tempo sabe que eu estou falando, que as coisas não são baratas. E começamos, só que assim, os dois trabalhavam. Então nós vamos dividir e nós vamos pagando um pouquinho todo mês, que não fica pesado. Até que um dia, meus irmãos, eu fui participar de um treinamento da Cristolândia, que a missionária Fabíola estava ministrando lá na PIB de Vitória. Seja forte. E aí naquele treinamento eu ouvi Deus falando de forma muito clara para mim: deixe o emprego e volte para a Cristolândia de forma integral agora. Eu já estava no processo de contratação em missões nacionais, eu já ia voltar para a Cristolândia de qualquer jeito. Mas o nosso combinado era: vamos esperar a sua contratação sair. Quando você for contratado, você deixa o emprego e aí você volta para a Cristolândia e não fica desamparado. Só que aí no outro dia eu chego no escritório de contabilidade, eu estava nele há 3 anos, e eu olho para o meu patrão e eu peço as contas do meu serviço. E eu cheguei na Cristolândia do Espírito Santo e eu falei: Fabíola, eis-me aqui. E ela olhou para mim e ela falou: menino, você é doido. Para encurtar a história, Deus levantou uma igreja na Bahia que pagou meu aluguel. Deus levantou uma médica que pagou meu plano de saúde. Deus levantou outra igreja que me deu um salário. Eu sei que no final das contas eu estava vivendo melhor do que quando eu estava trabalhando, secularmente. Só que eu estava no processo de contratação em missões nacionais. E aí nós tínhamos uma reserva financeira. E eu e ela, nós falamos assim: vamos nos casar, a gente aluga um apartamento, a gente paga até a contratação sair. Porque quando o missionário é contratado, a junta água, o aluguel, o plano de saúde, INSS, salário, mas eu ainda não era contratado. E aí, meus irmãos, nos casamos, alugamos um apartamento no centro de Vitória, pagamos o aluguel 1 mês, pagamos o aluguel 2 meses, pagamos no 3º mês. E aí, nessa época, nós tomávamos conta de 2 projetos lá no estado do Espírito Santo. Nós coordenávamos o programa Viver em todo o estado, e nós éramos gestores da Missão Batista Cristolândia. Então nós trabalhávamos com a Cracolândia, com o pessoal que estava de fato em situação de rua, e nós também tínhamos na mesma unidade a fase 2. Então nós tirávamos as pessoas da rua, aí ele ficava um tempo conosco, depois ele ia para a fase 1, depois ele voltava, e era a minha responsabilidade colocar o aluno de volta na sociedade. E aí um dia eu estava na Cristolândia, e a Hélida estava trabalhando com o Viver. E aí eu cheguei em casa, e a Hélida olhou para mim e falou assim: Caio, a fatura do cartão chegou. E eu olhei para ela e eu disse o quê? Tira o dinheiro do banco e paga. Só que ela olhou para mim e ela falou: mas nós não temos mais dinheiro no banco. E eu confesso para os irmãos que eu acredito que nenhum homem quer passar por essa circunstância com a sua esposa. Eu não tirei ela da casa dela para a gente passar necessidade com 3 meses de casado. Mas aquele dia eu peguei minha Bíblia, eu peguei um livro, e eu fui para dentro do meu quarto, e eu comecei a orar, e eu falei: Deus, eu estou insistindo na coisa errada. Não é isso que o Senhor quer para a minha vida, porque se não for, o Senhor precisa me mostrar. Porque eu não quero viver longe da tua vontade, eu não quero viver longe do teu querer. E aí, meus irmãos, naquele dia eu fiz uma oração que eu não faço.
e não costumo fazer. Mas eu falei, Deus, se o Senhor não resolver a minha vida essa semana, eu vou voltar para o mercado de trabalho. Para encurtar a história, no outro dia eu recebo uma ligação de Missões Nacionais dizendo que eu havia sido contratado, que no final daquele mês eu já teria salário, que eu já poderia transferir o meu contrato de aluguel para o nome de Missões Nacionais, só que tinha um pequeno problema. Sabe qual era? A fatura do cartão. E você já viu os juros, você já viu a taxa da Selic? É um absurdo. E aí, meus irmãos, no outro domingo, eu fui pregar na primeira igreja batista de Campo Grande, em Cariacica. Naquela época nós não tínhamos carro. E a igreja mandou um jovem nos buscar em casa. E aí esse jovem foi dentro do carro fazendo perguntas sobre minha vida, sobre a vida da Hélida. Eu fui e preguei. Acabou o culto, esse jovem foi nos levar em casa, pastor Silvio. Quando nós chegamos na porta do prédio que nós morávamos, o jovem desceu do carro, abriu o porta-mala, pegou um potinho de condicionador, olhou para mim e disse assim: pastor, use para aquilo que o senhor pediu para Deus. Eu confesso para os irmãos que na hora eu olhei para o cabelo da Érica, olhei para o meu e falei: sabe que o nosso cabelo está sujo, gente? Por que ele está me dando um potinho de condicionador, né? Mas eu peguei aquele potinho de condicionador, não falei nada, nós fomos para dentro de casa. Naquela época nós tínhamos um sofazinho de 2 lugares de solteiro, sentamos nele, e quando nós abrimos o potinho, tinha o valor certinho do cartão ali dentro. Não tinha R$1 a mais e não tinha R$1 a menos. Eu lembrei dessa história porque esse dia nós achamos um potinho em casa. E sabe, meus irmãos, naquele momento, o que Deus ministrou no meu coração: viva no centro da minha vontade, porque das suas coisas cuido eu. Talvez você esteja aqui nessa noite, em algum momento Deus te chamou, tem te chamado para viver a vontade dele, e você não tem ido porque você está com medo, se perguntando: o que eu vou comer, o que eu vou vestir, o que eu vou beber. Deixa eu falar uma coisa: aquele que chama paga a conta. O que nós precisamos é simplesmente fazer que nem Isaías e dizer para Deus: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Sabe, meus irmãos, quantas pessoas você conhece que precisam conhecer a Jesus Cristo? Quantas pessoas você conhece que precisa ouvir de Jesus Cristo? Deixa eu te falar uma coisa: Deus não vai trazer um missionário para falar para aquela pessoa que você conhece. Sabe por quê? Porque ele já tem um missionário lá. E esse missionário que está lá é você. Você é a pessoa que Deus colocou para que a vontade dele seja cumprida. Você é a pessoa que Deus estabeleceu para que ele seja glorificado por meio de você. A única questão é: você está disposta a obedecer à vontade do Pai ou não? Você está disposta a viver no centro da vontade do Pai ou não? Sabe, meus irmãos, eu diria para você que não tem nada melhor do que viver no centro da vontade de Deus. Mas, buscando responder a nossa pergunta, tem uma segunda coisa que eu aprendo nesse texto. Nós devemos continuar trabalhando como batistas brasileiros para conquistar a nossa pátria para Cristo. Primeiro, porque esta é a vontade do Pai. E segundo, porque é urgente. Se você olhar o versículo 35, o texto diz assim: vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. É bastante interessante que possivelmente esse diálogo de Jesus com a mulher samaritana, com os seus discípulos, aconteceu no final de dezembro e início de janeiro. Naquele período, o plantio era sempre feito no início de novembro, e a colheita era sempre feita em abril. Então, imagina você olhando para os campos e aqueles ramos saindo, aquela coisa verdinha, aquela coisa bonita, e os discípulos olhavam para Jesus e diziam o quê? Faltam 4 meses ainda para a colheita. Mas existe uma expressão nesse versículo que me chama a atenção. Jesus olha para os seus discípulos e ele diz o quê? Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses para a colheita? Eu, porém, lhes digo: ergam os olhos. É muito interessante isso, porque a primeira coisa que eu aprendo é que muitas vezes
nós não estamos vivendo e obedecendo à vontade do Pai, porque nós estamos com os olhos no lugar errado. Nós estamos com os olhos para as coisas terrenas, desde estarmos com os olhos para as coisas do alto, para as coisas celestiais, para as coisas de Cristo. Mas é bastante interessante, porque vocês lembram que eu falei que esse era um diálogo dentro de outro diálogo. Nesse momento que Jesus olha para os discípulos e diz para ele, erguam os olhos, estava subindo a mulher samaritana com o povo de Sicar. E aí Jesus olha para aquela multidão e diz assim, vocês estão falando que ainda faltam 4 meses para a colheita? E ele aponta para a multidão e diz assim, eu porém vos digo que os campos já estão brancos. Na verdade, o que Jesus estava dizendo é, vocês estão falando que a obra vai acontecer daqui a um tempo, mas a obra precisa acontecer agora. Até porque, meus irmãos, existem 2 dias da nossa vida que nós não podemos viver. O ontem que se passou e o amanhã que pertence a Deus. Quem daqui pode dizer que de fato vai estar vivo daqui a uma hora? Nós podemos pensar, podemos planejar, mas bater o martelo não nos cabe. Então, o único momento que nós podemos viver é o agora. É por isso que Paulo vai dizer que nós devemos pregar a tempo e fora de tempo, que nós devemos pregar em todos os momentos. No entanto, meus irmãos, é muito interessante observar isso, porque eu estava olhando o Instagram dos irmãos e eu fiquei muito feliz com tudo que eu vi. Deus seja louvado pela vida de vocês, tá? Uma igreja que prega, evangeliza. Eu vi o dia do impacto de vocês, que lindo aquilo lá, meus irmãos. Mas deixa eu falar uma coisa para os irmãos, aquilo infelizmente é o que vocês fazem é a minoria. As igrejas perderam o senso da urgência da evangelização. As pessoas estão perdendo o senso da responsabilidade que nós temos com aqueles que estão se perdendo e indo para o inferno. Conta-se uma história, meus irmãos, de 2 amigos. Um que era cristão e o outro que não era. Esses 2 amigos cresceram juntos, jogaram futebol juntos, fizeram muitas coisas juntos. No entanto, por causa de uma fatalidade, aquele amigo que não era cristão, ele veio a falecer. E por não conhecer a Cristo, ele foi parar no inferno. E então, quando ele chega no inferno, ele resolve escrever uma carta para esse seu melhor amigo que era cristão. E nessa carta ele diz assim: convivemos juntos durante muitos anos, jogamos videogame, jogamos futebol, viajamos juntos, almoçamos juntos, estudamos juntos. E aí ele olha e ele pega e fala assim para aquele amigo: e você nunca me falou que Jesus era capaz de me livrar desse lugar. Você nunca me falou que Jesus era suficiente para me livrar da condenação eterna. E ele termina a sua carta dizendo: por sua culpa eu estou aqui. É claro que isso é uma carta fictícia, mas eu queria que você pensasse quantas pessoas já passaram por sua vida no seu tempo de vida. Eu quero fazer uma segunda pergunta. Dessas pessoas que passaram por sua vida, se dependesse de você ter falado de Cristo para elas estariam no céu ou no inferno? Se dependesse de você, da quantidade de pessoas que passam por sua vida em todos os dias, se essas pessoas morressem hoje, elas iriam para onde? Dependendo de você. Sabe, meus irmãos, às vezes nós temos perdido a oportunidade porque nós estamos preocupados com a cultura desse tempo. Porque nós estamos preocupados com o que as pessoas vão achar de nós. Porque nós estamos preocupados com o que as pessoas dirão sobre nós. Porque nós estamos preocupados se nós vamos ser aceitos em determinado grupo ou não. Se nós estamos preocupados se aquela pessoa vai querer ser minha amiga ou não. Deixa eu te falar uma coisa, nós precisamos olhar para Cristo e romper com a cultura do tempo presente para que uma pessoa seja salva, para que uma pessoa conheça dele.
Sabe, meus irmãos, se não fosse uma pessoa falar comigo, eu não estaria aqui hoje. Infelizmente, eu comecei a usar drogas, eu tinha 9 anos de idade. Eu conheci a maconha com 9 anos dentro da escola. Eu conheci o crack com 11 anos dentro da escola. Eu me lembro que quando eu fiz 12 anos, o meu padrasto chegou um dia em mim, e ele era encarregado de uma firma que montava estruturas metálicas, e ele olhou para mim e disse assim: olha, você não vai ficar em casa usando droga, comendo dormindo, você vai começar a trabalhar comigo. E eu com 12 anos comecei a rodar o estado de São Paulo, Paraná, Mato Grosso, montando estrutura metálica com ele, me tornei soldador, me tornei montador, comecei a ganhar muito dinheiro, mas aquilo que inicialmente era para ter sido bênção na minha vida, acabou se tornando ainda mais maldição, porque eu comecei algo que o pessoal chama, eu comecei a ser algo que o pessoal chama de peão de peixe. E aí eu comecei a tomar uma dose de pinga para jantar, 2 doses no outro dia, e quando eu me dei conta, eu estava tomando 2 litros de cachaça em uma noite. Quando eu completei 18 anos, eu perdi meu padrasto no acidente de carro. E eu confesso para os irmãos que foi um baque muito grande, porque as pessoas da cidade começaram a dizer que agora eu era o homem da família, eu sou o filho mais velho, eu tenho 3 irmãs mais novas do que eu. E naquele período, eu com 18 anos, isso há 18 anos atrás, eu ganhava 3 mil reais por mês. Então o problema não era financeiro. Eu conseguia sustentar minha casa por 1, 2, 3 meses, mas eu não tinha estrutura para aquilo. E aí eu comecei a beber 7 horas da manhã. Quando eu me dei conta, eu estava tomando meio corotinho de pinga 6 horas da manhã, para depois subir 15, 20 metros de altura. Até que um dia minha mãe chegou em mim com a chave de casa. E ela olhou para mim e ela disse assim: olha, eu já fiz compra, os armários estão cheios, a geladeira está cheia, eu estou deixando todos os móveis dentro de casa, e eu estou indo embora, e eu quero que você esqueça que você tem família. Nós temos 2 casas lá, ela foi para outra casa, eu fiquei nessa. Eu confesso para os irmãos que de início foi tudo que eu queria. Porque eu queria usar droga e não tinha lugar. As pessoas queriam usar droga, eu queria usar droga e não tinha dinheiro. As pessoas queriam usar droga e não tinham lugar. Eu fiz da minha casa uma cracolândia. Tinha dia que tinha 40, 38 pessoas usando drogas lá dentro. Em 3 meses eu vendi quase todos os móveis da casa. Ficou apenas o colchão, o fogão para fritar alguma coisa e a geladeira para guardar alguma bebida. A Bíblia vai dizer em João 10:10 que o ladrão veio se não roubar, matar e destruir. E é exatamente isso que está acontecendo na minha vida. Porque a primeira coisa que as drogas fizeram na minha vida foi roubar a minha dignidade. O menino que sempre trabalhou, eu nunca fui bandido, irmão. Nunca fui. Nunca fui de roubar, nunca fui, eu sempre trabalhei. Mas aquele menino que sempre trabalhou, que sempre ajudou dentro de casa, agora estava na porta do bar pedindo 50 centavos para tomar uma dose de pinga. Batendo na porta do vizinho de madrugada, pedindo um prato de comida porque estava passando fome. Estava destruindo a minha vida, a vida da minha família, e as drogas quase me mataram. Só que ainda bem que o versículo não para por aí. Vocês lembram que o versículo que continua dizendo? Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E eu me lembro que um dia era o horário do almoço e eu fui numa borracharia em frente de casa, e o borracheiro, muito amigo meu, ele olhou para mim e ele falou: Caio, vou pedir uma Marmitex, você quer? E eu falei para ele: Fábio, não quero não. Mas eu confesso para os irmãos que eu não peguei com vergonha. O orgulho não deixou eu pegar. E aí ele pediu uma Marmitex, sobrou metade, ele colocou numa sacolinha, jogou no saco de lixo e jogou na rua. Eu saí, eu fui usar drogas de madrugada. Quando eu voltei, aquele saco de lixo estava no portão da minha casa. E eu me lembrei que tinha uma marmita ali. E eu rasguei aquele saco de lixo, e eu peguei aquela marmita e eu comecei a comer aquela comida. E naquele momento começou a passar um filme na minha cabeça, porque eu me lembrei que um dia eu tive casa,
Eu me lembrei que um dia eu tive comida quente e agora eu estava comendo comida no lixo. Mas eu me lembrei de minha avó. Eu fui criado pela minha avó até os meus 13 anos. Minha mãe me deixou com a minha avó, eu tinha 8, 9 meses de idade. E minha avó era cristã. Eu levava minha avó na igreja, meus irmãos, e eu cobrava 5 reais. Eu ia buscar ela no final do culto e eu cobrava mais 5 reais. E era andando, não era de carro não. E ela pagava só para ter a minha presença com ela. E minha avó era uma mulher de oração. Eu e minha avó nós dormíamos juntos numa cama de casal. E todas as noites ela passava 2, 3 horas ajoelhada orando. E naquele momento que eu estava comendo aquela comida do lixo, me veio a imagem de minha avó ajoelhada orando. E foi quando eu fiz a minha primeira oração. Foi quando eu falei: Deus, se o Senhor realmente existe, me tira dessa vida. Passou uma semana, eu fui para a rodoviária de Getulina para ver se eu conseguia mais dinheiro para continuar usando drogas. E foi quando eu vi um jovem descendo do ônibus, o Donizete. E quando eu vi o Donizete, eu falei para mim assim: opa, conseguiu dinheiro. O Donizete era meu amigo, nós tínhamos trabalhado juntos, mas fazia muito tempo que eu não vi o Donizete. E uma coisa que eu não sabia era que o Donizete havia se tornado um servo de Deus. E quando eu me aproximei e falei: Donizete, me dá 2 reais para mim comer um pastel e tomar uma tubaína. Você sabe que é tubaína, né? Naquela época, 2 reais dava para comer um pastel e tomar uma tubaína. Hoje você não come nem a tubaína mais. E aí ele olhou para mim, meus irmãos, e ele falou assim: Caio, eu não vou dar dinheiro para você beber, e eu não vou dar dinheiro para você fumar. E aí eu falei: cara, eu estou com fome, não estava mesmo, meus irmãos. Ele falou: então vamos fazer o seguinte, nós vamos ali na lanchonete, eu vou pedir o pastel, eu vou pedir a tubaína, e você vai comer o pastel e tomar a tubaína na minha frente. Eu falei: vamos embora. Nós sentamos na lanchonete, começamos a conversar. De repente o Donizete olhou para mim, meus irmãos, e ele falou assim: Caio, por que você não sai dessa vida? Meus irmãos, eu sei que pode parecer difícil, mas eu já fui feio. Eu sei que você olha hoje, você fala assim: você está de brincadeira, pastor. Não estou não, meus irmãos. Imagina eu, um homem de 1,80m, pesando 50, 45 quilos. É o que eu tinha, só a capa da gaita, só a capa do Batman, só a rabiola. E aí, meus irmãos, eu olhei para ele e eu falei: Donizete, eu não consigo. E, meus irmãos, eu realmente achava que eu não conseguia. Uma das frases mais doloridas que eu ouvi na minha vida foi: você não tem mais jeito. E, infelizmente, durante muitos anos da minha vida, eu tomei essa frase como verdade na minha vida. E quando eu olhei para o Donizete, eu falei: Donizete, eu não consigo. Porque, como eu falei, além do usuário das drogas, eu me tornei alcoólatra. Se eu acordasse pela manhã e eu não tivesse uma dose de pique, eu tinha crises convulsivas. E quando eu acordava, eu estava no hospital, todo duro, tomando soro. Eu estava tomando álcool, perfume, desinfetante, acetona. Esses dias eu contei para minha mãe que era eu que bebia as acetonas dela. Ela falou: as suas irmãs apanharam, porque eu achava que elas estavam acabando com a minha acetona. Eu falei: não, mãe, era eu que bebia. Eu estava bebendo acetona. E eu achei que eu iria morrer daquele jeito. Mas no momento que eu disse isso, meu irmão, o Donizete se levantou, me deu um abraço, olhou nos meus olhos e disse assim: eu conheço um lugar que pode te apresentar um tal de Jesus que pode mudar a sua vida. Foi quando ele me apresentou a Cristolândia. Amém. Eu fui para a Cristolândia, nos meus primeiros 40 dias foram os piores dias da minha vida. Eu pegava um copo d'água, por diversas vezes, meus irmãos, eu não conseguia trazer o copo d'água na boca. Eu derramava a água em mim porque a tremedeira não deixava. Minha vista escurecia, eu andava, parecia que eu estava pisando dessa altura. Mas olha aqui, eu estou concluindo já. Todas as vezes que eu pensava em desistir, um missionário seu colocava a mão no meu ombro, orava por mim e dizia: em nome de Jesus você vai vencer. Amém. Até que no dia 13 de março de 2012 eu tive meu encontro com Jesus Cristo. Amém. Amém. Daquele dia em diante, meus irmãos, eu nunca mais precisei de beber. Daquele dia em diante, eu nunca mais precisei de drogas. Daquele dia em diante, Deus mudou a minha vida de uma forma
sobrenatural. Até hoje minha mãe pergunta se eu realmente nunca tomei nenhum remédio. E eu falo para ela que o único remédio que eu tomei foi BO. Não é boletim de ocorrência não, tá? É Bíblia e oração. Foi o único remédio que eu tomei. E foi suficiente, porque o vazio que estava no meu coração, Jesus Cristo preencheu. E quando Jesus Cristo chega e ele entra, ele transforma, ele muda realidades, ele cura. E Cristo transformou a minha vida. Os irmãos têm uma ideia, eu concluí um casamento naquela época, era 9 meses. Depois eu senti um desejo eu sempre senti o desejo de falar para as pessoas que Jesus transforma. Nunca tive vergonha, nunca tive vergonha de dizer quem eu era, para dizer o que Jesus fez. E eu tinha esse desejo, e de repente o pastor falou para mim assim: olha, eu estou precisando de uma pessoa para ir para Recife. E eu falei para ele: pastor, quando eu vou? E aí eu fui para São Paulo, trabalhar na Cracolândia, na Cristolândia, lá na Cracolândia, trabalhei um tempo. E aí de repente, desde eu ir para Recife, eu fui para Vitória. Eu tive o privilégio de implantar, de participar, de ser uma das pessoas que implantou o projeto Cristolândia lá no Espírito Santo. Depois eu implantei o programa Viver também lá no estado do Espírito Santo. Mas quando eu cheguei no Espírito Santo, meus irmãos, eu tinha a 6ª série. Eu acabei os estudos, depois eu fui enviado para o seminário, eu acabei teologia, depois eu passei pelo concílio, depois eu fui aceito na Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, depois eu fiz outra faculdade. Agora, em março desse ano, eu tive o privilégio de concluir mais uma e eu me formei em História pela Universidade Federal do Espírito Santo. Hoje eu estou fazendo mestrado em Teologia, estou acabando, se Deus permitir, estou bem próximo, me casei, uma mulher de sorte. Porque quando ela me viu a primeira vez, ela falou: meu garotão está chegando. É porque ela não está aqui, não sei se eu ver se não é verdade. A gente acredita. Não sei se eu ia ver que é verdade, mas assim, é brincadeira. Me casei com uma mulher de Deus, uma mulher de oração, uma mulher que ama o Senhor. Sabe, a mulher do Provérbio 31, a mulher sábia, é a minha esposa. Eu digo que eu não sou digno dela. Agora eu tenho um pacotão que não é mais pacotinho. A Priscila, nossa filha de 1 ano e 8 meses, que é a coisa mais linda do mundo. A gente vira coruja e a gente deixa de assistir até o Corinthians ganhar para ela poder assistir Patrulha e Canina. Para ela poder assistir 3 palavrinhas. A gente perde tudo dentro de casa para o filho, né? Perde televisão, perde tudo dele e fica sorrindo ainda. Mas sabe, meus irmãos, eu vi muitas vidas se converter. Eu vim aqui nessa noite para trazer uma reflexão daquilo que Deus deseja fazer nesse tempo, porque ainda há muita terra para conquistar, e a vontade de Deus é que essa terra seja conquistada por meio de mim e de você. Mas acima de tudo isso, eu vim aqui nessa noite para agradecer. Eu não sei se vocês prestaram atenção em uma frase que o Flávio falou. O Flávio diz assim: teve um determinado momento que eu via os amarelinhos e eu ficava me perguntando como esse povo é abençoado, eles oram e investem em mim sem nem saber quem eu sou. E a minha palavra de gratidão nessa noite é porque vocês também investiram na minha vida sem saber quem eu sou. Sabe, meus irmãos, se não fosse vocês, se não fosse a oração de vocês, as ofertas de vocês, eu não estaria aqui. Durante muitos anos da minha vida, eu tive dificuldade de abraçar minha mãe. Fui morar com ela depois dos 13 anos, quando minha avó faleceu. E eu confesso para os irmãos que durante muitos anos eu convivi com um sentimento de rejeição. E eu convivi com esse sentimento mesmo depois que eu já era pastor. Trabalhei muitos anos lá no Espírito Santo e eu confesso para os irmãos que eu vim em Getulina e eu nunca conseguia dar um abraço verdadeiro na minha mãe.
até 3 anos atrás. Lembra que eu falei que a Eva é uma mulher sábia? Um dia nós conversando em casa, ela olhou para mim e ela falou: o crente da família é você. Quem tem que dar o braço a torcer é você. Até que um dia, meus irmãos, eu de fato resolvi ir na casa da minha mãe, olhar para ela e pedir perdão. Mas também dizer para ela que eu também a perdoava por ter me deixado. Muitas coisas que nós vivemos que não vêm ao caso. Daquele dia em diante, eu de fato pude abraçar minha mãe. Hoje, eu sou pastor da família. Hoje eu vou lá, quando eu esqueço de ler o texto bíblico e orar com eles me cobram. Mas você vai embora e não vai ler a Bíblia para a gente, não? Você vai embora e não vai orar com a gente, não? Fala a verdade, me perdoe. E aí eu paro, eu prego, eu oro. E sabe, meus irmãos, se não fosse os irmãos, e eu estou falando isso para tentar ganhar mérito dos irmãos, não. Eu realmente acredito nisso, tá? Se não fosse os irmãos, isso não seria possível na minha vida. Porque sem Jesus Cristo eu não conseguiria perdoar minha mãe. Sem Jesus Cristo ela também não conseguiria me perdoar, porque eu também fiz muita coisa errada. Porque eu também aprontei muito. Na verdade, eu acredito que o culpado nunca foi ela, que o culpado sempre foi eu. Foi eu que escolhi usar droga. Eu que escolhi pegar o cachimbo e colocar na boca. Eu que escolhi beber. Não foram as pessoas. E meus irmãos, olhem para mim aqui. Jesus Cristo continua transformando vidas. Sabe aquela pessoa que você ama? Não diga que para ela não há jeito. Porque para Deus não há impossível. E eu quero, pastor, você me permite fazer uma oração? Eu sei que eu já passei um pouquinho de tempo, mas o Senhor me permite fazer uma oração, e eu quero poder orar por sua vida. Eu quero fazer alguns desafios para você. O primeiro desafio que eu quero fazer é para você que algum dia ouviu a voz de Deus te chamando para viver no centro da vontade dele, e você, por alguma circunstância, por alguma razão, você tem vivido tudo menos a vontade de Deus. Se talvez esse seja o seu caso, mas nessa noite você quer dizer para Deus assim: Senhor, me perdoe, e daqui para frente eu quero de fato viver no centro da tua vontade. Eu quero te desafiar a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Olha, meu irmão, não tenha vergonha não. Baixa a cabeça todo mundo para quem tiver com vontade, vir aqui à frente. Eu sei que às vezes é difícil, mas deixa eu te dizer uma coisa: se Deus quer que você viva a vontade dele, e você sabe disso, e você não esteja vivendo, levante o seu lugar, assuma um compromisso de viver no centro da vontade de Deus a partir de hoje. Mas eu também quero orar por sua vida, que talvez esteja aqui nesta noite e tenha um parente, e tenha um amigo, e tenha alguém que você ame, que hoje esteja afastado dos caminhos do Senhor. Se você quer colocar a vida dessa pessoa diante do altar, diante da presença de Deus, eu quero te desafiar a sair do seu lugar e vir aqui. Sabe, meus irmãos, eu não sou melhor que essa pessoa em nada. Da mesma forma que Jesus transformou a minha vida, Jesus Cristo pode transformar a vida dessa pessoa que você ama. Jesus Cristo pode transformar a vida dela. Mas nós precisamos resgatar a fé no nosso coração. Mas eu também quero orar por você, que talvez durante os anos da sua vida esteja como uma mulher samaritana, carregando peso, carregando a falta de perdão, carregando algumas dificuldades que às vezes a vida impõe. Eu quero poder orar por você, que talvez nessa noite tenha alguém que você precisa perdoar,
ou que precisa te perdoar. Sabe, meus irmãos, liberar perdão não é tão simples assim, mas nós precisamos dar o primeiro passo. Se você quer orar comigo nessa noite, para que você também possa conseguir abraçar alguém que você ame, ou que alguém possa te abraçar que ame você ou que você ama, eu queria te desafiar a levantar e vir aqui. Não tenha vergonha não, vamos juntos orar. Sabe, vocês não têm noção como foi libertador eu pedi perdão para minha mãe, como foi fantástico para a minha vida depois de então, como ficou mais leve a vida cristã. E eu tenho certeza que se você também der o primeiro passo, isso vai ficar mais leve na sua vida. Se você está ouvindo Deus falar, não endureça seu coração. Se coloque diante dele e fale: Senhor, eu preciso da sua ajuda. Sozinho eu não consigo. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse culto. Muito obrigado por tua palavra lida, explicada e aplicada aos nossos corações. Muito obrigado, Deus, por aqueles que vieram ao teu altar, na tua presença, dizendo: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Eu lhe peço, Pai, que o Senhor dê a eles a oportunidade de ser testemunha do teu Evangelho, e que o Senhor nos use com graça, poder e misericórdia. Eu também quero colocar, Deus, a vida das pessoas que estão sendo postas diante da tua presença nessa noite. Eu não as conheço, eu não sei o que elas têm experimentado e vivido, mas eu quero te pedir, Pai, que se há alguma delas fazendo uso de alguma substância lícita ou ilícita, o Senhor coloque nojo nessa boca. Que se há algum afastado, que o teu Espírito Santo esteja quebrantando esse coração, e que em tudo, Deus, o teu Espírito convença-o de todo pecado, de toda injustiça e de todo juízo, e que os nossos olhos possam ver o poder transformador do Senhor operando nessas vidas. Que elas também possam se tornar testemunhas daquilo que só o Senhor pode fazer. Mas, Pai, eu também quero colocar diante do Senhor as pessoas que aqui estão. Nós sabemos que os amigos, os familiares, os entes queridos sofrem o tanto quanto aqueles que estão distantes. E eu quero te pedir, Pai, que se há alguém com o coração machucado, ferido, que o Senhor traga cura. Que se há alguém, Pai, com o coração atribulado, angustiado, que o Senhor dê a paz que excede todo entendimento humano. Que se há alguém, Deus, triste, cabisbaixo, que o Senhor devolva a alegria da tua salvação. E eu também lhe peço, Pai, que se há alguém desesperançoso, alguém que tenha perdido a fé no outro ou em si mesmo, que o Senhor acrescente fé a esses corações. E que em tudo, Deus, nós possamos viver a vontade do Senhor para as nossas vidas. Continue abençoando a vida do pastor Silvio, a vida da esposa, a vida de todos os líderes dessa igreja, e que essa igreja continue, Pai, sendo pujante na programação do teu santo evangelho. O Senhor continue nos usando, e que Piracicaba seja impactada para Cristo Jesus. E que juntos, Deus, nós possamos continuar trabalhando para que a nossa pátria seja ganha para Cristo Jesus. Muito obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Meus irmãos, eu tenho um último desafio, pastor. É rápido. Eu quero te desafiar a estar conosco no campo missionário. Comigo e com a minha esposa. Por meio do programa de adoção missionária. A partir de R$30 por mês você pode se tornar nosso parceiro. Fique de pé aí, Flávio. Se você quiser ser nosso parceiro, o Flávio pode te entregar uma fichinha. Eu pediria só que você preenchesse ela e me devolvesse. Sabe, tem todos os dados. Coloque seu nome e o telefone, porque depois a gente pede o restante dos dados lá pelo WhatsApp. Mas eu queria muito que os irmãos estivessem conosco nessa jornada. Se alguém deseja ser nosso parceiro, levante a mão.
que o Flávio leva até você a fichinha. Que Deus seja louvado, pastor. Muito obrigado, irmão. A gente já está encerrando, só quero lembrar que nós temos a cantina missionária. Não vai embora sem comer a sua esfirra e tomar o seu refrigerante no valor de R$12. E que nós possamos ter uma excelente semana guardada e abençoada pelo Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. A gente continua lá embaixo, só descer e a gente mantém essa comunhão gostosa. Dê um abraço. Nós temos o chaveirinho, nós temos a camiseta, enfim. Deus abençoe cada um dos irmãos.